vida por mí declaró. Senhor, uma mensagem da cruz proclamar. Levarei minha Deus continua abençoando, meu precioso irmão e irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês. Desejo que você tenha saúde, que o seu lar esteja bem com Deus, seus filhos ao redor de você, pai, mãe, vocês jovens, animados, encorajados de vencer na vida, de buscar o que é bom e ter força para se livrar do mal. E eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter tudo que Deus precisa para a sua vitória. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, no capítulo 13 de 2 Reis, nós encontramos quando Eliseu estava doente e Jeoás vem ter com ele. O Jeoás era o rei. E o rei fica sabendo que Eliseu estava doente. E vem visitar Eliseu. O rei sai do palácio, deixa o trono e desce para visitar Eliseu. Porque naquele tempo os reis, eles tinham grande admiração e respeito com os profetas. E ele sabia que os profetas que ajudava eles a comandar o seu reino. E eles pediam opinião, ajuda para os profetas, e os profetas pediam a Deus. Era um tempo, foi o tempo que era Deus, o profeta, o rei, trabalhando junto, numa harmonia. Embora que isso acabou, né? Pode ser que tenha, mas muito pouco. A pessoa buscando Deus para as suas vitórias, buscando Deus para ajudar no estudo, buscando Deus para arrumar um emprego, buscando Deus para ajudar no casamento, buscando Deus para ajudar nas firmas. Agora mesmo nós estamos aí com um presidente aí no Brasil que ele está buscando Deus, até jejuando, para Deus ajudar o Brasil ser melhor. Isso aí é muito difícil acontecer, agora está acontecendo. Mas lá no tempo do Antigo Testamento, os reis reconhecia que sem Deus não tinha um reino vitorioso. Eles precisavam de Deus. E quando Eliseu ficou doente,
quando Eliseu ficou doente, e o rei Joás ficou sabendo que Eliseu estava doente, ele foi visitar Eliseu. Deixou seu palácio. Eliseu morava numa casa de pau a pique. Eliseu morava numa casa simples, com tamanho poder que Eliseu tinha e respeito com o rei e admiração, né? E não se importava de morar numa casa de pau a pique. Porque eles não eram luxuosos, os homens de Deus. Os homens de Deus não via que para servir Deus precisava de luxo. Que é um contraste com hoje, né? Hoje acha que o luxo faz parte de ser abençoado. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa de luxo para ter Deus. Você não precisa morar numa casa confortável para ter Deus. Se você tiver, é bom, e muito bom, mas você não precisa disso para ter Deus. Você precisa de ter fé. Você precisa de sinceridade. E Joás foi visitá-lo. Eliseu estava doente na sua doença de que morreu. Eliseu morreu doente. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto, disse: meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros. Não é somente visitar, mas foi elogiar, chamando Eliseu de meu pai, carros de Israel, no plural, né? Carros de Israel e os seus cavaleiros, mostrando que Eliseu era o que puxava Israel, é o que conduzia Israel. Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Eliseu falou para ele: você pega um arco e você pega flechas. Um arco e flechas. Doente na cama. Agora recebe a visita do rei. Chamando ele, disse: seu pai, meu pai. Irmão, o que está faltando é respeito, maneira de tratar o próximo. Isso está fazendo muita falta hoje. É uma coisa que está quase perdida por completo. O respeito. Tratando Eliseu de meu pai, o rei. Chamando Eliseu de carro de Israel e os seus cavaleiros. Que elogio, que posição, que altura que o rei colocou Eliseu. Aí Eliseu falou para ele: você pega um arco com uma flechas. Ele mandou pegar um arco e flechas, bastante flecha. Um arco e bastante flecha. Nós sabemos que pela revelação que o William Branham traz para nós, arco na Bíblia aponta para a Bíblia. Arco aponta para a Bíblia. Flecha aponta para a revelação. Porque você tem que ter o arco e a flecha se você quer a sua caça. Você não consegue caçar só com o arco. Também não consegue só com a flecha. Você precisa dos dois
Porque a flecha vai ter que ter força, poder para avançar. E quem vai dar esse poder é o arco. O arco é a Bíblia. Na encontra lá em Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, ele só tem arco e não tem flecha. Então ele tinha a Bíblia e não tinha revelação. Por isso que ele não consegue caçar ninguém para o céu. Porque ele só tem arco e não tem flecha. Foi aí que o Espírito Santo falou com o irmão Branham. Esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus. Mas por quê? Porque você observa que ele é incompleto. Ele não é completo. Porque tudo que é de Deus é completo. Ele é incompleto. Ele está sendo um cavaleiro que não está tendo. Ele não está tendo auxílio de Deus, equipamento de Deus. Porque o soldado tem que ser equipado pelo exército que convoca ele. E todo pastor, todo evangelista que Deus convocou para o seu exército, o próprio exército dá equipamento para ele. E o irmão Branham, Deus falou para o irmão Branham, esse cavaleiro do Apocalipse, cavaleiro do cavalo branco, ele não tem equipamento, ele está incompleto, porque ele está com arco sem flecha. E tudo que é de Deus é equipado por Deus. O irmão Branham diz que quando Deus envia o seu homem, ele equipa ele. Aí como o irmão Branham viu que não era Jesus, porque faltava a flecha, só estava com o arco. E diz que ia sair para vencer. Sair para vencer só com arco. É a mesma coisa de Eliseu. Quando perdeu o machado, só ficou com o cabo. Lenhar que jeito? Que jeito que Eliseu ia continuar lenhando se ele perdeu o machado? Só estava com o cabo. O cabo é a Bíblia, o machado é a revelação. Ele perdeu a revelação. Aí ele ressuscitou o machado com uma vara, que é o Calvário. Ressuscitou o machado, que é hoje a ressurreição da revelação. Ele não perdeu o cabo, ele perdeu o machado. Ele não perdeu a Bíblia, perderam a revelação. E o cavaleiro do cavalo branco não perdeu o arco, ele perdeu a flecha. E aqui nós vemos Eliseu, ele tinha o arco com as flechas, e não era uma flecha, era várias flechas. Porque nós não podemos ter revelação só de uma coisa. Revelação só que Jesus é Deus. Revelação o que é uma Santa Ceia, revelação do batismo em nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter mais. A revelação ela se estende. Nós temos que ter revelação de tudo que Deus usa. Não é ter revelação de uma coisa e não ter da outra. Então a revelação é um bloco de flechas, um feixe de flechas. Não é uma flecha só. Você não pode ter revelação só de uma coisa. Porque tudo que você tem revelação, tudo que é revelado a você, é que vai dar segurança para você. Porque quem dá firmeza para a gente é a revelação. Por que tem pessoa que não é dizimista? Porque ela não teve revelação ainda o que é o dízimo. Porque quando ela tiver revelação, o que significa o dízimo na vida dela, é a primeira coisa que ela quer tirar quando ela recebe o pagamento. É a primeira coisa que ela quer pagar. Mas isso quando ela tem revelação, o que significa o dízimo. Porque tem pessoa que dá dízimo, mas não sabe o que significa. Por isso, a vezes, tem que ter dificuldade de dar. Porque ele não tem revelação. O que é o dízimo? O que significa um hino?
O que é a revelação de uma oferta, a revelação de um culto. Então nós podemos ter revelação de uma coisa e não ter da outra. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. Ele tomou o arco e flecha. Aí o Joás, como um rei, obediente a Eliseu, considerava Eliseu um profeta, pegou o arco e pegou as flechas. E Eliseu lhe disse, então disse ao rei de Israel: ponha a tua mão sobre o arco, e põe sobre ele a sua mão. E Eliseu põe a sua mão sobre a mão do rei. Eliseu falou para o rei Joás: agora você põe a sua mão sobre o arco, e eu ponho a minha mão sobre a sua mão. É aí que está o poder de Deus. Quando você põe a mão numa coisa, em cima da sua mão está a mão de Deus. Então não é a sua mão, é a mão de Deus. Quando você vai orar para o enfermo, você põe a mão sobre o enfermo, mas sobre a sua mão está a mão de Deus. Quando você põe a mão na obra de Deus, sobre a sua mão está a mão de Deus. Deus não deixa só a sua mão, porque ele sabe que não acontece nada. Mas quando ele põe a mão dele na sua mão, quando ele coloca o espírito dele no seu espírito, quando ele coloca a vida dele na sua vida, quando ele coloca a fé dele na sua fé, o negócio é quando Deus completa. Deus completando. Que nós somos incompletos, mas Deus completa nós. Deus completa nós. Aí você coloca a tua mão sobre o arco, falou para Joás. E eu colocarei a minha mão sobre a tua mão. Mão sobre mão. O Eliseu, ele é um tipo da noiva de Simão Brennan. O Eliseu, ele tinha essa experiência desde lá da ressurreição do filho da Sunamita, que ele deitou em cima do menino, colocou a boca dele na boca do menino, o olho dele no olho do menino, a mão dele na mão do menino, o corpo dele no corpo do menino, e a caloria dele foi transmitida para o menino morto da Sunamita, e ele ressuscitou. Então Eliseu sabia sobre olho no olho, ele sabia sobre mão na mão, ele sabia, ele conhecia isso por experiência. Então ele falou assim: você coloca a sua mão sobre o arco é a Bíblia, e eu coloco a minha mão sobre a sua mão. Eu coloco a minha mão sobre a sua mão. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. Aí ele falou: você abre a janela para o lado do oriente. Oriente já fala, ao lado do oriente já aponta aqui para o lado de Israel, né? O lado do Calvário, o Oriente. Então você abre a janela para o lado do Oriente, até o lado certo tem. É interessante isso, meus irmãos que estão ouvindo,
que até o lado de batizar as pessoas no tabernáculo Branham, o irmão Branham fez o batistério. Ele batizava a pessoa só do lado. Ele batizava a pessoa do lado do nascer do sol ao lado do entardecer. O irmão Branham não batizava a pessoa de todo lado, não, do lado norte, sul. Ele tinha o lado certo para ele batizar a pessoa. Descia a pessoa na água, ele descia do lado que o sol nasce. E no levantar a pessoa no nascer do sol, ou o contrário. Mas ele usava o lado que o sol nascesse para batizar a pessoa. É tontice isso? Não, tem significado. O lado. Eu creio que ele batizava a pessoa do lado que o sol nascesse, ele batizava a pessoa ao encontro do nascimento do sol. Ele levantava a pessoa como que o sol se levanta. Eu creio que o irmão Branham tinha isso daí. E não é complexo, não. E não é complexo, não. Não é, não. É que tem a ver, lado. Ele disse, abre a janela para o Oriente. Abre para o Oriente. Então disse Eliseu, atira, e ele atirou. Aí Eliseu falou assim, se abre a janela para o Oriente, e ele esticou o arco com a flecha, e com a mão de Eliseu na mão dele. Você vê que força que ia pegar essa flecha, hein? Se fosse só a mão do rei, a flecha ia ter uma força. Agora a mão de Eliseu estava na mão dele. Você vê que força que essa flecha ia pegou. E falou para ele, você atira. E disse, a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra o sírio. Aí o Eliseu falou, é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha contra os sírios. Eu estou aqui com a mensagem, irmão. Ela chama, o nome da mensagem é A Seta da Libertação de Deus. É o nome da mensagem. É do crente da Bíblia. A Seta da Libertação de Deus, ele usando esse mesmo quadro que eu estou lendo. Ele está usando esse mesmo quadro, o irmão Branham. A flecha do livramento do Senhor. A flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirá o sírio em Afeca até que o suma. Até que consuma. Aquela flecha que Joás ia jogar agora da janela, protegida com a mão de Eliseu, aquela flecha significa que ele estava atacando a Síria. Era contra a Síria, mas não tinha Síria nenhuma ali, ninguém via soldado da Síria. Mas significava isso. E Joás disse mais, toma a flecha, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, ferirei a terra, e ferirei 3 vezes, e cessou. Ele tacou a flecha 3 vezes, jogou uma, pegou a segunda, ponhou no arco, jogou, pegou a terceira, ponhou no arco, jogou, tudo com a mão de Eliseu em cima da mão dele. Não estava fazendo nada sozinho, mas estava fazendo com a mão de Deus. Como que é bom você fazer algo que a mão de Deus está nisso, né?
Tudo que você faz, a mão de Deus está com você. E era assim. Ele feriu a terra 3 vezes e cessou. O que aconteceu? Aconteceu, vamos ver no versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Isso aí deixou Eliseu revoltado. Indignado é revoltado. Indignou, revoltou. Deixou Eliseu doente, camado, saiu da cama doente, foi até a janela, pôs a mão dele em cima da mão do rei Joás, ajudou ele a esticar esse arco para a flecha ganhar mais distância, mais força. Joás, com todo esse apoio, com todo esse auxílio e auxílio do profeta, sobre a ordem de um profeta, ele não está fazendo nada por si próprio, era o profeta que estava mandando ele fazer isso, ele só jogou a flecha 3 vezes, e ele tinha mais flecha, ele estava com um bloco de flecha, ele estava com um feixe de flecha, mas ele só jogou 3. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então ferirá o Sírio até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Você devia tacar mais flecha, homem. Você só jogou 3, parou 3, quer dizer justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Você parou aí e tem muito que está parado nessas 3 obras da graça. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e para. Não quer mais fazer nada. Ainda que tenha o auxílio do profeta. Eliseu falou: você devia atirar 5, 6 vezes. Se você tivesse feito isso, você tinha eliminado a Síria. Mas agora você não eliminou. Você está fazendo as coisas pela metade. Agora, Joás não sabia, ele não teve revelação que aquela flecha significa ataca a Síria, que era inimiga dele. E quanto mais flecha atacava, mais ele ia eliminar a Síria. Ele não viu sírio nenhum ali, mas era isso. E Eliseu se indignou, falou: não, você só jogou 3 vezes. Tinha que ser 5, 6, até você eliminar a Síria. Agora você não eliminou, você parou. Se você continuasse, você tinha eliminado a Síria. Tem muitas coisas, irmão que está me ouvindo. Nós não elimina, porque nós vai ter um pedaço e para. Se nós tivesse continuado, nós tínhamos eliminado todos os problemas. Mas muitas vezes nós para no meio do caminho. Canem Joás não conseguiu eliminar toda a Síria porque parou. Ainda que estava com a ajuda do profeta. Ainda que nós tenha ajuda de Deus, a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus está na nossa mão. O Espírito de Deus está no nosso espírito. A graça de Deus está conosco. Mas o problema é que nós paramos. E não era para parar.
para de tomar ceia, e não era para parar. Se era para tomar ceia, e você não era para parar de tomar ceia, e você parou. Você parou de ir na igreja, não era para você parar, você parou. Você parou de ler mensagem, não era para você parar. Talvez se você tivesse lido mais umas 2, 3 mensagens, você ia conseguir a vitória que você não conseguiu até hoje. Ele só tacou 3 flechas e parou. Mas tinha mais flecha. E ele era rei, ele era novo, ele era forte. Quem estava doente era Eliseu, não era ele. E quem estava encorajado era o doente, não era o são. Às vezes a pessoa doente tem mais coragem de ir na igreja do que o são. Às vezes tem pessoa que vai na igreja com tontura, vai na igreja cambaleando, e o outro são em casa deitado. É um contraste que é difícil entender. Que é difícil entender. Aquele profeta que foi lá em Betel e profetizou contra o altar, que um leão matou ele. Matou porque ele parou. Ele voltou para comer junto com o velho profeta, que não era para voltar. Ele voltou, não era para comer, ele comeu. Coisa que Deus está falando, não faça, está fazendo, vai morrer mesmo. Vai morrer. Se Deus mandou lavar o pé, não lava, e disse: se não lavar, não tem parte comigo. Não tem mesmo, não adianta, é ele que falou que não tem. Não é nós que quer pôr a pessoa lá no céu. Quem põe a pessoa no céu é a sua vida. É a vida que ele viveu para Deus. É a vida que ele viveu. Eu não creio que o céu é uma plataforma de rebelde. Eu creio que o céu foi feito para vencedor. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Não consegue vencer a vaidade. Não consegue vencer o ódio. Não consegue vencer a ruindade. Tem pessoa que ela é ruim, mas ela é uma pessoa ruim e não tem jeito de deixar de ser ruim. Parece que gosta desse espírito de ser ruim. E eu, irmão, se você gosta, não tem jeito de Deus tirar. Deus não tira nada que você gosta. Aquele espírito daquele homem, que o soldado falou: o senhor vai expulsar? Você não, pode levar ele embora, porque ele gosta desse espírito aí. Não tem como expulsar um espírito se a pessoa gosta dele. Como que o diabo vai embora se a pessoa gosta do diabo? O diabo é expulso de quem odeia ele. Odeia suas obras, odeia sua ação. Agora, Joás voltou para casa, despediu de Eliseu, Eliseu revoltou com ele. Em outras palavras, falou: o rei é preguiçoso. Você jogou só 3 flechas, ainda eu ajudando você, rapaz. Eu com a mão na sua mão, você não está sozinho. Eu estou ajudando você. É a mesma coisa de Deus está falando. Eu estou ajudando você para o céu. Eu estou ajudando você. Eu estou ajudando você a ter bênção. Eu estou ajudando você a sarar. Eu estou ajudando você a viver. Eu estou ajudando você. Todo dia eu ajudo você e mesmo assim você não vai. Faz as coisas tudo pela metade. Eliseu falou para ele: você tinha que tacar mais flecha, você só tacou 3. Tacava 5, 6. Se você tivesse tacado mais 3, já que você tacou 3, taca mais 3. Você tinha eliminado a Síria, você tinha eliminado o inferno, você tinha eliminado o câncer, você tinha eliminado os problemas. Por que não elimina? Porque não ataca.
E Deus está ajudando. Deus não está deixando você sozinho na luta. Não pense que você está sozinho, que você não está. Deus nunca faz isso. A mão de Eliseu estava em cima da mão de Joás. Ele nunca tirou. E mesmo com a mão de Eliseu em cima da mão de Joás, ele só tirou 3 flechas. E com bastante flecha ao lado. Eliseu se indignou, falou, estava na sua mão, rapaz. A vitória está na sua mão. A Síria estava na sua mão. A Síria estava na sua mão. Custava você atirar mais 3 flechas. Não ia demorar mais do que 10 minutos. Com mais 10 minutos você atirava mais 3 flechas. E você tinha eliminado a Síria. Tem muitas coisas que nós não elimina. Tem muitas coisas que nós não acaba com ela. Não é por falta de ajuda de Deus, não. É porque nós, como disse o irmão Breno, nós somos preguiçosos. Nós vai até a metade e para. Nós somos muito acomodados. E está na nossa mão a vitória. Está na nossa mão. E tá com a ajuda de Deus, não está só. Está sob a orientação. Ele não tinha trabalho nenhum. O arco estava ali, a flecha estava ali, Eliseu estava ali, a janela estava aberta. Ele atirou 3 flechas e estava lá mais flecha. É só ele colocar mais e atirar. O que custava? Não custava nada. Mas a coragem. Mas o ânimo de ler Bíblia, de ler mensagem, de orar, louvar, ir na igreja. Por isso que eu gosto muito de Davi quando disse, alegrei em mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que Davi era um homem vitorioso, claro que era vitorioso. Ele tinha alegria quando convidava ele para ir na igreja, ele tinha alegria. Agora a pessoa vai na igreja revoltada, vai na igreja brava, vai na igreja contrariada e quer bênção. Deus, Ele está no quadro. Deus nunca está do lado de fora. Deus sempre está no lado de dentro. Deus sempre está com a mão dele na nossa mão. Deus sempre está com a graça dele na nossa vida. Nós nunca estamos só. Ele prometeu, estarei convosco até a consumação do século. É que nós paramos. Nós paramos de atirar flecha, de ler Bíblia, de tomar ceia, paramos de ser dizimista. O dia que você parou de ser dizimista, foi o dia que o inferno fez festa. Porque o demônio falou assim, ele parou de ser dizimista. E Deus prometeu que quem dá dízimo, ele repreende o devorador. Agora ele não pode repreender nós, porque ele parou de dar dízimo. Agora não pode atacar ele. Nós não podemos facilitar nada para o diabo. O diabo é um adversário que você facilitou, ele mas cagou você. Você facilitou, ele te derruba. Ele te derruba. Naquilo que você pensa que você está ganhando, você está perdendo. E você era para ter muito mais bênçãos na sua vida se você deixasse Deus trabalhar.
Porque ele prometeu, se você dá o dízimo, eu repreendo o devorador. Se você não dá, eu não repreendo. Aí você vai querer o quê? Você vai reclamar de Deus? Que está sendo devorado tudo que você tem? E aonde está Deus? Você pergunta, mas você não está tacando flecha? Você parou de tacar flecha? O inimigo, você não vai matar inimigo sem tirar a flecha. Como você vai pegar um peixe se você não tem anzol? Como você vai caçar uma caça se você não tem um rifle? Uma bala para segurá-la? Desarmado? Você fica desarmado. Você enfrenta Satanás desarmado. Ele bate em você como ele quer, te surra. Joás deixou Eliseu revoltado. Joás, o rei, deixou Eliseu revoltado. Porque Eliseu viu que ele não ia vencer mais a Síria. E isso trouxe revolta. E o que traz revolta para a gente? Sabendo que um irmão e uma irmã, ela ia ser vencedora. E a gente não vê que ela não está vencendo. E isso aí traz tristeza na gente por ver aquela pessoa derrotada. Pessoa que devia ser vitoriosa. Pessoa que podia ser vitoriosa. Porque ela tinha tudo, ela tem tudo para ser vitoriosa. Deus está na vida dela, a mão de Deus está sobre ela, a graça de Deus está sobre ela. Deus veio visitar ela, Deus entrou na casa dela, abriu a janela do Oriente, ponhou a mão sobre a mão dela, ponhou o arco na mão dela, ponhou as flechas e falou: agora você só atira, só isso. Você só toma ceia, só vai na igreja. Deixa e o inimigo vai morrer, você não tem que se preocupar. A Síria será eliminada. Cada flechada que você dá, você vai eliminando a Síria. Mas você só deu 3 flechadas. Por isso você não eliminou mais. Você não elimina mais. Tem muito a ver, nós temos ainda que caminhar mais. E nós quer parar. E não é hora de parar. Ainda tem algo para nós conquistar. Ainda tem terra que é nossa na mão do inimigo e nós tem que tirar. Mas nós quer parar. Nós, como ser humano, nessa dimensão que nós vivemos, terrestre, caída aqui, que o irmão Branham diz que é um hospital do pestilento, que é um velório. Jeremias diz que é um vale de decisão. Mombrana diz que é um Éden satânico. Nós somos muito vítima da descarga do diabo. E às vezes nós somos atingidos. E carregamos às vezes fardo que não é de Deus, fardo do diabo. Fardo que Deus já tirou de nós no Calvário, mas Satanás devolveu e nós aceitamos. Nós não podemos aceitar, porque tudo que é nosso de mal, de pecado, Jesus levou com ele. E levou para o diabo, entregou para o dono. Satanás quer devolver. Não aceite. Tristeza, não aceite. Revolta, não aceite. Brabeza, irmã, ser braba, irmã, ser braba. Você não ganha nada com isso, você vai ganhar doença. Doença, pirracenta, pirracento. Tem crente pirracento, pirracenta. Será que você ainda não descobriu que isso aí não é de Deus? Deus é vitória, Deus é alegria, Deus é céu. Deus é céu. Tem pergunta aí, Dado? Temos.
O irmão Oliveira Marcelo pergunta: por que 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7? Referência: Gênesis 4, 24, 26. A sentença de Caim era quem matasse Caim, né? Era 7 vezes vingado. Caim não podia matar quem matasse ele. Mas no dilúvio, a raça inteira de Caim morreu. O que passou no dilúvio foi o espírito que operava em Caim. O espírito passou. Mas aquela parte carnais de sangue de Caim, herdada pela serpente, o dilúvio eliminou isso. Agora, Deus não queria. O que Deus não queria? É matança, é vingança. Por isso que Deus proibiu. Deixa ele. Deus é assim. Ele matou Abel, não ataca ele não. Deixa ele. Eu tenho algo aí para frente. Porque Deus, irmão, Deus, Ele não quer que nós vinga. Porque a vingança pertence a Ele. Como disse a Bíblia, a mim pertence a vingança. A mim pertence. E lá no dilúvio Deus resolveu esse problema. Que Ele não queria que os seus filhos, os filhos de Adão, 7, se envolvessem mais com ele, querendo vingar Abel. E não vingou mesmo. Nós não vemos essa vingança, que respeitaram o conselho de Deus. Não mexe com eles, não. Deixa eles. Eu tenho algo aí para frente para eles. Tem um dilúvio aí. Eu resolvo lá. Eu creio que é aí que Deus queria banhar na sua descendência, na sua linhagem, que era de Adão, não envolver, não querer vingar, não querer derramar sangue deles. Deus sempre pediu isso, para nós não vingar, para nós continuar. Deus, Ele resolve o que nós não resolvemos. A mim pertence a vingança. Mas lá no dilúvio Ele matou tudo. Lá no dilúvio Ele eliminou. Porque no dilúvio quem passou lá foi a incredulidade, que é a semente da serpente. É incredulidade o que passou em Cão. Mas aquela carne, aquele povo de Caim, que Deus falou para não mexer com ele, o próprio Deus mexeu, porque Deus disse: a mim pertence a vingança. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: explique o significado: o tornais 2 vezes filho do inferno do que vós. Referência: Mateus 23. Então, Marcelo, 2 vezes filho do inferno. O inferno natural e o inferno espiritual. O inferno natural é a sepultura. No quarto selo, Umbanda diz que a sepultura é o inferno natural, que o próprio Joana, no ventre da baleia, disse que foi para o inferno. E Jesus disse que, como Joana foi no fundo da baleia, ele ia também para a terra, mostrando então que é o inferno, a sepultura. O irmão Umbanda fala que é o inferno natural. Agora tem o inferno espiritual. Agora, no inferno natural, todos nós vais. Que nem Joana foi, Jesus foi, e venceram. Se eles venceram, então o inferno natural já está vencido. Venceram. Agora, o inferno espiritual é o segundo inferno. Então, 2 vezes filho do inferno é ir no cemitério e ir no outro. Vai para os 2 infernos. Se torna 2 vezes filho do inferno. Uma vez no inferno natural e no inferno espiritual. Agora, ser uma vez só, não tem como não ser, porque tudo nós tem que passar por cemitério se Cristo não vier até lá. Mas se Cristo não vier, nós tem que passar pelos infernos naturais. Agora, no espiritual, não. Então, nós não somos filhos do segundo. Então, 2 vezes é ir para os 2 infernos. Vamos pedir oração. Oliveira Marcelo pede oração a sua esposa, mãe, em seu favor. Débora Caldas, seu favor e família. Sônia Caldas, a sua família. Rosângela Caldas, a sua família. Evelyn Monteiro, a sua família. Oliveira Marcelo, o presidente. Geilsa Caldas, família e seu favor. Luana Gonçalves, seu favor e família. Roberta Piuma, sua aposentadoria foi cortada. Cene Everton, esposo está gripado. Marlete Garra,
seu filho estão afastado da fé. Joel William, seu favor e família. Então, meu irmão, tudo isso daí, olha, são coisas tristes, são coisas que não alegram. Filho afastado da fé, aposentadoria cortado, benefício cortado, provavelmente mexe na mesa, mexe em tudo. São coisas que não alegra ninguém. Mas se nós se entristecemos, muito mais Deus entristece. E Deus é o único que pode fazer alguma coisa por nós. O único que pode fazer. Mas como a mão de Eliseu, como a mão de Eliseu estava na mão de Joás, a mão de Deus está na nossa mão. A mão de Deus está sobre nós. Nós não estamos só. Nós não podemos fazer o que Joás fez, parar. Podia atacar mais flecha e não atacou. Parou. Não para de orar. Não para de ir na igreja. Não para de cultuar. Não para com a sua ceia. Não pare. Se alguém criticar seu pastor, se alguém criticar a sua igreja, são pessoas que alguém está criticando de ciúme, está cheio de ciumentos. Cadê os irmãos de José? Tem bastante irmão de José hoje, que tem ciúme. Porque todo que ataca, tudo que fala mal, a maior parte são pessoas ciumentas, que ela não consegue chegar onde o outro está e ela começa a atacar com ciúme, com defeito. Não dá ouvido, irmã, não dá ouvido, irmão. Fica no seu posto de dever. Vai na ceia, vai para a mesa, toma a ceia. Continua tirando flecha, continua tirando flecha. Irmão, que o seu salário foi cortado, sua aposentadoria, continua tirando flecha. A mão de Deus está na sua mão. Você não está só, você está com a ajuda de Deus. E a vitória virá, a Síria morrerá, e você vai ficar livre. Mas continua orando, continua crendo, continua lendo a mensagem, continua lendo a Bíblia. Não pare, não pare. Se você parar, você deixa Deus indignado, como ficou Eliseu. Porque Deus não quer que você pare. Deus quer que você continue. Senhor Deus, Joás parou na metade do caminho. Ele podia ter atirado mais flecha. Flecha ele tinha. Arco ele tinha. O apoio de Eliseu ele tinha. A janela aberta continuava aberta. Não tinha fechado a janela. Por que Joás parou, Senhor? Por quê? E por que certo irmão para de ir na igreja, para de orar, para de te adorar? Por quê? Oh Deus, dá força para cada um, dá ânimo, ajuda cada irmão, cada irmã a continuar a sua jornada, a continuar sendo bom para os outros, continuar orando pelo outro, continuar amando, perdoando, continuar tirando flecha, Senhor. A flecha é para acabar com o inimigo. Quanto mais nós atira, mais o inimigo morre. Então, Senhor Deus, não deixa nós ficar prostrado no meio do caminho. Ajuda a que nós chegar até o fim. Eu entrego cada ouvinte na sua mão. Encoraja, Deus. Mostra para ele que a mão do Senhor está na mão deles. Que eles não estão só. O Senhor tem uma janela aberta para ele. Nessa janela a flecha está sendo atirada. E o inimigo está sendo eliminado, Senhor. Cada flecha e um monte de inimigo que vai. Ajuda nós, Senhor. Não deixa nós fazer que nem o rei Joás. Não deixa nós desanimar. Que é bom para o inimigo. É o que o inimigo quer que nós desanima. Mas ajuda nós a continuar atacando com a nossa oração, com o nosso culto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.